vai trazer aqui a palavra da parte de Deus. Da igreja, orando aqui pelo nosso irmão. Oramos a Deus eterno, soberano Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por já termos sentido a tua presença através do teu nome. Senhor, nós agora queremos ouvir a tua voz, Senhor. Usa o teu servo, Senhor. Vem iluminar a mente do teu filho, Senhor, para que nesta noite ele possa ministrar ao nosso coração, Senhor, aquilo que está na tua vontade. Deus querido, toma o teu filho e acha na tua graça, Senhor, o teu Espírito Santo, pois nós oramos e te agradecemos por tudo que há de fazer por nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Queria convidar os irmãos a abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, versículos 22 e 23 até. Mateus capítulo 17, versículo 22 e 23. Todos encontraram, amém? Diz assim: olha, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Amém, irmãos? Apenas esses dois versículos quero deixar aqui para a nossa meditação. E enquanto eu meditava nesse texto, três palavras nesses dois versículos me chamam a atenção: entrega, morte e ressurreição. Entrega, morte e ressurreição. Eu queria tentar não fugir muito da liturgia do culto, da direção do culto, relacionado à Santa Ceia, a cerimônia, a liturgia do culto, a simbologia. Eu sempre gosto de dizer, ali na nossa congregação, que o culto de Santa Ceia, o culto de Santa Ceia é um culto festivo, é um culto onde a gente vem com alegria maior, sem menosprezar, sem desprezar os demais cultos, mas o de Santa Ceia a gente vem com uma alegria maior, pelas promessas que estão acopladas, unidas, pelas lembranças que trazemos à tona. Lembramos da morte de Cristo, da sua ressurreição, algumas promessas a respeito da ressurreição, aliás, do arrebatamento da igreja, das bodas do Cordeiro. E nesta noite eu queria trazer uma mensagem a respeito do sacrifício de Jesus, sobre a sua completude. O sacrifício de Jesus, ele foi um sacrifício completo, e isso a gente não tem dúvida. Mas eu queria me prender a esse assunto. O sacrifício de Jesus foi completo. Quando nós estudamos ali o Antigo Testamento, o Pentateuco, os escritos de Moisés, nós vamos encontrar no livro de Levítico algumas orientações sobre o sacrifício, para que o sacrifício fosse completo, para que o sacrifício fosse aceito diante de Deus. Havia algumas exigências. O povo oferecia um animal em prol do seu pecado. O irmão Júnior já leu aqui agora há pouco que sem derramamento de sangue não há remissão. Então um animal era oferecido por causa do pecado. Jesus foi esse sacrifício em nosso favor. Nós entendemos que no Antigo Testamento aponta para Cristo Jesus. O profeta Isaías, entendendo isso, ele vai dizer: como um cordeiro foi levado ao matadouro,
não abriu a sua boca. João Batista, quando vê Jesus se aproximando, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele já entendia que o sacrifício apontava para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, havia algumas exigências a respeito do sacrifício. Não se podia oferecer qualquer animal. Tinha que ser um animal puro, um animal perfeito. Não se oferecia um animal cego, não se oferecia um animal aleijado, um animal doente. Tinha que ser um animal puro, um animal saudável, um animal forte. Uma análise cuidadosa do livro de Levítico, capítulo 28, e nós vamos entender que a boa vontade de quem estava ofertando também contava. Ou seja, se ainda que alguém oferecesse um animal puro, que não tivesse defeito, mas não tivesse uma boa vontade na entrega da oferta, o animal era oferecido, no entanto, o sacrifício não chegava até Deus. O Senhor não recebia. E tudo isso aponta para Cristo, um sacrifício perfeito. E Jesus é esta oferta. Perfeito porque ele não tinha mancha, ele não tinha pecado. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, ele vai dizer: ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Então Jesus se torna uma oferta perfeita para o sacrifício. A boa vontade de Deus no entregar também contava para que o sacrifício fosse perfeito. E o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 32, que aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus é um sacrifício perfeito. Ele não tinha pecado, ele não tinha defeito, ele não tinha mancha. Isso faz dele um sacrifício perfeito. A boa vontade de Deus para entregar torna o sacrifício completo. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós dependemos da graça do Senhor. Todos nós dependemos deste sacrifício, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. A dívida era minha, era sua. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E isso não é só umas palavrinhas perdidas, isso é real. O salário do pecado é a morte. De maneira que alguém tem que morrer por causa do pecado. No Antigo Testamento era derramado sangue de um animal. Agora vem Jesus, o sacrifício perfeito. Quem depende desse sacrifício? Todos nós, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então eu e você somos dependentes do sacrifício de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele é uma oferta perfeita, um sacrifício perfeito. Ele veio, ele morreu, ele foi a oferta perfeita. Agora, não para aí a história, porque se Jesus não tem ressuscitado, para que a gente era crente? Se Jesus não tem ressuscitado, eu não era crente. Mas ele ressuscitou, ele vive. Louvado seja o nome do Senhor, ele está no céu. Paulo diz que ele está à direita de Deus e é ele quem intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor, ele está vivo. Aleluia. Ele venceu a morte. E o fato de Jesus ter ressuscitado me dá o direito de crer na genuína palavra de Deus.
O fato de Jesus ter ressuscitado me dá o direito de crer na presença do Espírito Santo. O fato de Jesus ter ressuscitado me dá o direito de crer que um dia Ele virá buscar a sua igreja para estar eternamente com Ele no céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou, Ele vive, Ele está sentado à direita de Deus, Ele intercede por nós. Jesus ressuscitou, e aí Ele começa a aparecer a alguns discípulos no caminho de Emaús, a Maria Madalena, e um dia Ele aparece a 11 discípulos, e Ele sai muito contente dizendo: nós vimos Jesus, Ele ressuscitou. O incrédulo, porque sempre tem o incrédulo, Tomé: se eu não vi, se eu não colocar os meus dedos nas marcas dos cravos, se eu não colocar a minha mão no seu lado, eu não crerei que Ele ressuscitou. Passado alguns dias, Jesus aparece de novo. O Tomé estava lá. Jesus aparece: Pai seja convosco. Evangelho de João capítulo 20. Pai seja convosco. E Jesus chama quem? Vem cá, Tomé. Chega aqui, Tomé. Toca aqui nas minhas mãos, Tomé. Põe os teus dedos aqui, Tomé. Agora põe a tua mão aqui, Tomé. Depois que Tomé faz isso, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus olha para ele e diz: Tomé, só porque você viu, você creu? Bem-aventurados que não viram e creram. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe Jesus está olhando para mim e para você, e lembrando que nós não estávamos na presença de Jesus e na forma corpórea, mas nós estamos aqui crendo que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele está aqui em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele vive. Ele está vivo. Talvez se você tivesse a oportunidade de um dia ir à França, você iria encontrar lá o túmulo de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo. Lá está escrito: aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec. Se você tivesse a oportunidade de ir à Índia, você iria encontrar lá o túmulo de Siddhartha Gautama, o Buda, fundador do budismo. Lá tem uma placazinha dizendo: aqui jaz os restos mortais de Siddhartha Gautama. Se você fosse a Meca, você iria encontrar o túmulo de Maomé. Lá está escrito: aqui jaz os restos mortais de Maomé, fundador do islamismo. Se você for aqui em Juazeiro do Norte, você vai encontrar o túmulo de Padre Cícero. Aqui jaz os restos mortais de Padre Cícero. Agora, se você for lá em Israel, lá em Jerusalém, você vai encontrar o túmulo onde puseram o corpo de Jesus. Mas quando você entrar lá, você vai encontrar uma placa dizendo: Ele não está mais aqui, porque Ele já ressuscitou. Senhor, aleluia. Ele está vivo, Ele está em nosso meio. Verdade é essa que você pode sentir a presença dEle aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tento imaginar, é um pensamento meu, os discípulos voltando lá do Monte das Oliveiras. É um pensamento meu, os discípulos voltando do Monte das Oliveiras. Jesus deu-lhe as últimas instruções e subiu ao céu. Lá vem os discípulos entrando na cidade agora alegres. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, nós vimos Ele, nós conversamos com Ele, a gente se alimentou com Ele, Ele vive, Ele subiu ao céu. É um pensamento meu. Imagina alguém, eles entrando na cidade alegres, e aí de repente alguém chama um deles, provavelmente Pedro: vem cá, Pedro, olha, eu não entendo, eu não compreendo essa alegria de vocês. Faz pouco tempo que vocês perderam um amigo de vocês. Nem todo mundo sabia que Jesus tinha ressuscitado. Ou
história duvidosa. Eu não entendo essa alegria de vocês. Faz pouco tempo que vocês perderam um amigo que estava caminhando com vocês todas as horas. Vocês viajavam com eles, vocês dormiam com ele, era ele que estava no templo com vocês. E agora vocês estão aqui alegres. Uma morte cruel. Como pode alguém superar de forma tão rápida a dor da perda de um amigo? Eu imagino Pedro chamando ele: vem mais para cá, deixa eu contar a história direito para você. Aí imagina Pedro contando a história para ele mais ou menos assim: é que Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morrer. Pois é, até aí eu estou sabendo. Olha aí. Até aí eu estou sabendo a história. Aí Pedro diz mais ou menos assim: pois você só sabe o início da história. É que ele morreu, né? É, estou sabendo. Mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Sabe por que esta alegria, ó? Porque ele vive. Ele é Deus. Acabou-se. Não tem mais nada a ver. Porque ele vive. Pegou na Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o inferno, ele venceu o inimigo de nossas almas. E ele está sentado à direita de Deus e intercede por mim, e intercede por você. Aleluia! De Deus, Jesus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, a tua vitória? Louvado seja o nome do Senhor. Ele venceu, ele vive. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia! Ele vive. Aleluia! Para a gente encerrar, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu ao céu de glória. Imagina Jesus lá no Monte das Oliveiras, dando ali as últimas instruções aos discípulos: olha, vocês fiquem aqui até que do alto sejais revestidos de poder. Depois vocês irão à Judéia, Samaria, até os confins da terra. A Bíblia diz que depois disso Jesus começou a subir, até que uma nuvem o encobriu. De repente aparecem entre eles dois varões. Os discípulos estão olhando, como quem diz: o nosso amigo nos deixou. O nosso amigo já não está mais entre nós. Como eu vou sentir saudade dele? Dele ensinando a gente a orar, dele explicando as parábolas para a gente. Como eu vou sentir saudade? Aí chegam os dois varões: varões galileus, por que estáis assim atônitos, com os olhos fitos no céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima dos céus, há de vir, assim como para o céu o viste subir. Aleluia! A promessa está de pé. A promessa não foi revogada. Jesus vai voltar. O arrebatamento da igreja vai chegar. Nós vamos nos encontrar com Ele no céu de glória. Aleluia! A maior promessa da igreja é a promessa do arrebatamento. A maior promessa de Deus na sua vida não é aquela que Deus disse que ia te dar um carro, que disse que ia lhe dar uma casa.
que disse que ia lhe usar, ia te levar para algum lugar. A maior promessa da igreja é a promessa do arrebatamento. Aleluia. Paulo, orientando a Tito, ele diz: permaneça nessa bendita esperança. Aleluia. Aguardando o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Permanece. Irmão Isaías, é porque às vezes eu me sinto tão fraco. Às vezes é tão difícil levar a cruz. Mas não desiste não. Leva a si mesmo. É difícil, mas leva a si mesmo. É assim mesmo. É a maior certeza que você está no caminho certo. Vai a si mesmo. O apóstolo Paulo vai dizer: porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Está agora mais perto. O Espírito aos Hebreus vai dizer: mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá, e não tardará. A promessa está de pé. Aleluia. Quem prometeu garante, como diz aquele louvor. Aleluia. A promessa está de pé. Nós estamos aguardando a vinda do noivo. Irmão Isaías, desculpa, mas eu não creio mais em arrebatamento. Problema seu. Jesus não depende de que você creia para que ele venha. Irmão Isaías, isso é porque eu não estou preparado. Problema seu. Para que Jesus venha, ele não depende de que você esteja preparado. Se você crê, ele vem. Se você não crê, ele vem do mesmo jeito. Se você está preparado, ele vem. Se você não está preparado, ele vai vir do mesmo jeito. A promessa vai se cumprir. Ainda que não creia, ainda que deixe de crer, a promessa vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Quer saber? A gente vai cercar a mesa. Uma das últimas coisas que Jesus fez antes de ser entregue foi uma santa ceia. E nós gostamos muito de ler esse texto. Em Mateus 26, 29, Jesus disse assim: digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Posso dizer? Posso dizer? Jesus está em jejum, aguardando a presença da igreja chegar lá para participar junto com a gente. Hoje aqui você vai só ensaiar, mas naquele dia a gente vai fazer lá de novo, na presença do noivo, junto do Cordeiro. A simbologia da Santa Ceia vai ter a sua completude lá, junto do noivo, ele participando da ceia, juntamente com a gente. Quantos têm essa esperança? Levante assim a sua mão e glorifique o nome do nosso Deus. Aleluia. Que o Espírito Santo possa falar de maneira mais profunda ao coração de cada um dos irmãos. Eu peço perdão porque eu não sou pregador, irmãos. Estou querendo chegar lá. Vou chegar em nome de Jesus. Eu fico muito alegre ouvindo o irmão Júnior pregar, o irmão Hélio pregar, o pastor pregar. E quando chega aqui parece que esse microfone dá choque. Mas a gente vai vencendo. A palavra de Deus ela é pura. A palavra de Deus ela é pura. Mas a gente vai chegando em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor ao coração de cada um dos irmãos.